Pai querido, em nome de Jesus, fale conosco, Pai, nesta hora, através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e versículo 20. Nós estamos na sexta-feira, aliás, na terça-feira, no nosso culto fé, nós estamos estudando o livro de Efésios. E nessa próxima terça nós vamos estudar o capítulo 3 desse livro, que o Senhor tem falado muito ao nosso coração. Então, em nome de Jesus, venha, participe e esteja lendo o capítulo 3, para que quando você chegar aqui, você já ficar bem assim, antenado no que aquele capítulo está falando. Amém, irmãos? Glória a Deus. O tema da palavra é Jesus, o sacrifício perfeito. Jesus, o sacrifício perfeito. Hebreus capítulo 10. Quem encontrou, diga glória a Deus. Versículo 29, aliás, 19 e o versículo 20. Agradecemos cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está nos assistindo aí também, pelas redes sociais. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: portanto, essa palavra portanto aí, é uma palavra que quando vai concluir um raciocínio, uma linha de pensamento, usa essa palavra portanto. Então aqui é uma conclusão dos 18 versículos do capítulo 10. Portanto, meus irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através do véu da cortina que leva ao lugar santíssimo. Amém? Glória a Deus. Vamos ler mais uma vez. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Deus maravilhoso, fale conosco, Pai, ministra a Tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus é que nós oramos, amém. Irmãos, esse livro, nós sabemos quem é o autor, mas nós não sabemos quem escreveu, né? Existe uma concordância entre os estudiosos, os historiadores, que possa ter sido o apóstolo Paulo, devido ao conhecimento que essa pessoa ela tinha tanto do antigo quanto da nova aliança, da antiga como da nova aliança. Ela foi endereçada a um grupo de irmãos hebreus que eram judeus convertidos ao cristianismo, a Jesus. E eles estavam passando por um período de perseguição, por um período difícil. E devido a esse momento que eles estavam passando, alguns estavam retornando antigas práticas do judaísmo e outros estavam deixando de congregar, não queriam mais congregar. Eu falei esses dias que antigamente a gente perguntava para uma pessoa, até eu já falei assim, e qual era a religião dela, e algumas pessoas antigamente falavam assim que era católico não praticante, né? O que essa pessoa queria dizer? Ela queria dizer que ela ia pouco às missas da igreja. Mas nós não víamos pessoas falando assim, olha, eu sou
cristão, crente, não praticante. E hoje, infelizmente, nós vemos assim aumentar o número de pessoas que às vezes dizem que creem em Jesus, mas não querem congregar, né? Ela gosta de Deus, mas não gosta dos irmãos. Ela tem dificuldade às vezes com os irmãos, né? E nessa época, irmãos, havia também um grupo de pessoas que não queriam mais congregar. Por quê? Porque congregar, se relacionar com pessoas, muitas vezes nós estamos abertos a machucar, a sermos machucados. Nós estamos abertos a decepcionar e também a ser decepcionados. Convenhamos, se relacionar com pessoas não é algo muito fácil. Não é algo muito fácil. Mas é necessário e é importante, porque a Bíblia diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É do agrado de Deus que os irmãos vivam em união. Mas tudo aquilo que é do agrado de Deus, o inimigo vai tentar de alguma maneira fazer com que a gente não obedeça aquele princípio da palavra do Senhor. E aqui os 2 versículos, eu quero partir desses 2 versículos para falar algumas coisas aqui do capítulo 10, não vai ter como falar tudo, mas o autor nesse capítulo, irmãos, a ênfase dele, a ênfase do autor é falar sobre o sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus. Então lá no versículo 1, se você deixa a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo, nós vamos ficar só nesse capítulo. Lá no versículo 1, ele começa a dizer: olha, a lei é uma sombra. A lei é uma sombra das coisas boas que iriam vir. Então ele diz: olha, vocês estão dando uma ênfase demasiada à lei, mas a realidade já chegou. Enquanto a realidade não havia chegado, sim, deveria se dar uma ênfase à lei. Mas ele diz, olha aí no versículo 1 do capítulo 10, ele diz: olha, a lei é uma sombra. Quando, digamos que tem alguém escondido atrás de uma parede, e tem uma luz batendo naquela pessoa, você não sabe quem está atrás da parede, mas você sabe que existe alguém atrás da parede por causa da sombra. Até que chega um momento que a pessoa que está atrás da parede, que você está vendo só a sombra, você não sabe quem é, até que chega um momento que ela aparece. Quando a pessoa aparece, você nem liga mais para a sombra, porque agora você pode ter comunhão com a realidade. E aí Deus usa aqui essa palavra, e o Senhor ele fala assim, que os sacrifícios na antiga aliança, na lei, os sacrifícios eles eram imperfeitos. Eles eram imperfeitos. Imperfeitos em que sentido? No sentido de que eles não resolviam o problema da culpa do homem. Porque todas as vezes que o homem pecava, o homem tinha que ir ao templo, à casa do Senhor, e levar um sacrifício. Então, sacrifício pós-sacrifício. O sacerdote na antiga aliança sacrificava animais todos os dias. E um dia no ano era o dia da expiação. E nesse dia, toda a nação parava para sacrificar, para receber o perdão de Deus para o próximo ano. E naquele dia, o sumo sacerdote, era o dia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. O sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos uma vez no ano, no dia da expiação. Então ele sacrificava um animal pela sua vida, e sacrificava um animal pelo povo, um animal perfeito. Ele aspergia sangue sobre o povo e sobre si, sobre as coisas ali do templo. E então ele entrava, aí depois que ele aspergia o sangue, sacrificava, ele ia na bacia de bronze, se lavava, depois ele ia no lugar santo,
E lá no lugar santo ele tinha um tempo de oração, de busca a Deus, e o povo ficava ali para o lado de fora esperando. E então lá no lugar santo se amarrava uma corda na perna dele, e ele então ficava se preparando, ele se purificava, para que ele pudesse entrar no lugar santíssimo. E ele tinha que estar purificado, e ele tinha que purificar o povo. E ele entrava no lugar santíssimo. E quando ele entrava no lugar santíssimo, naquele lugar, irmãos, duas coisas poderiam acontecer. Deus poderia responder com favor, ou Deus poderia responder com juízo. Se Deus respondesse com juízo, o sumo sacerdote não ia sair vivo de lá. Ele ia morrer, lá dentro do lugar santíssimo. Por isso que se amarrava a corda na perna dele, porque se ele morresse lá dentro, quem é que ia entrar para tirar ele? Se o sumo sacerdote morreu quando entrou no lugar santíssimo por causa da glória de Deus, quem ia entrar para tirar? Ninguém ia entrar. Então se amarra uma corda, se caso acontecesse, os sacerdotes que estavam no lugar santo, eles puxavam a cordinha e vinham arrastando o sumo sacerdote. E do lugar santíssimo do lugar santo ao lugar santíssimo, havia uma cortina, não igual essas cortinas que nós temos em casa, mas uma cortina feita de couro de animais, e uma cortina muito grossa, muito grossa. E a palavra de Deus nos mostra que quando o sumo sacerdote entrava, e ele recebia o favor de Deus, o povo celebrava, o povo glorificava, era uma festa. Geralmente Deus vinha e descia com uma glória, e o povo celebrava, e o sacerdote saía dali feliz, alegre, porque Deus recebeu o sacrifício. Só que o que acontece? No próximo ano tinha que ter o dia da expiação de novo. No próximo dia tinha que se sacrificar um animal de novo. Agora imagine, irmãos, ainda que havia o perigo do sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo e morrer, quando ele entrava lá e ele não morria, e a glória de Deus vinha, eu imagino a experiência que era. Eu imagino todo mundo com medo de entrar, mas depois que eles viam a glória de Deus descendo e o sumo sacerdote saindo, eu acho que todos eles queriam entrar para experimentar a glória de Deus, mas só o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar. E aí a palavra de Deus diz, irmãos, que esse sacrifício não cumpriu plenamente a vontade de Deus. Olha o versículo 4, diz assim: pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova o pecado. É impossível. Então eles pecavam, tinha que sacrificar. Pecava, tinha que sacrificar. Depois Jesus, ele diz: não quisestes nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Aí no versículo 6 ele diz assim: estou aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Estou aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Agora dá um pulo lá para o versículo 9, diz: então acrescentou: estou aqui para fazer a tua vontade. E diz assim: ele cancelou o que? A primeira aliança, a fim de estabelecer a segunda. Jesus cancelou a primeira aliança para se estabelecer a segunda. Por quê? Porque a primeira aliança, ela aponta para Jesus. Se um dia você tiver a oportunidade de fazer um estudo só no tabernáculo, você vai perceber que até as madeiras que eram colocadas no tabernáculo, elas apontavam para Jesus. Tudo apontava para a pessoa de Jesus, o tecido, a tinta que era usada, a madeira que era usada, o ouro que era usado, a bacia de bronze, a água, o sacrifício, a porta, para que se entrasse no pátio havia uma porta.
Aquela porta fala de Jesus. Quando Jesus fala assim, eu sou a porta, ele estava dizendo, olha, eu sou a porta, ali que entra no pátio. E aí ele vai nos mostrando, a palavra de Deus vai nos mostrando que tudo aponta para Jesus. Tudo era sombra. E de repente vem Jesus, que é a realidade. Versículo 9 diz, ele cancelou a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda. Versículo 10, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. A vontade de Deus é que nós fôssemos santificados pela oferta do corpo de Cristo. Jesus, ele se entregou como sacrifício. Aí a Bíblia diz, o versículo 11, que o sacerdote na antiga aliança, ele se apresentava todos os dias para sacrificar, todos os dias. Olha o versículo 11 aí, o sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Versículo 12, aí já fala da nova aliança. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Jesus morreu uma vez só, irmão. Jesus morreu uma única vez, pelo pecado de toda a humanidade. Pelo pecado de toda a humanidade daquele tempo, pelo pecado de toda a humanidade de agora e pelo pecado de toda a humanidade que ainda vai nascer. A obra de Cristo é perfeita e é única. E nós precisamos recorrer ao sacrifício de Jesus. Daqui a pouco nós teremos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor aponta também para o sacrifício de Jesus. E aí a Bíblia diz que depois que isso aconteceu, Jesus subiu aos céus e ele assentou à direita de Deus. E Jesus está aguardando, olha o versículo 13 aí, o que Jesus está aguardando? Jesus está aguardando até que todos os seus inimigos sejam colocados, o quê? Por estrado dos seus pés. Jesus está aguardando. Jesus, ele vai voltar. E aí o versículo 16 diz assim: esta é a nova aliança que farei com o meu povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e escreverei em sua mente. Irmãos, agora na nova aliança nós temos o que? O Espírito Santo. Quem é que já entregou a vida a Jesus? Você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo te ensina a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor que na antiga aliança fora escrita nas tábuas de pedra, agora Jesus diz que escreveria a palavra dele, aonde? No nosso coração e na nossa mente. E aí o Senhor, ele diz, versículo 17, nunca mais me lembrarei dos seus pecados e os seus atos de desobediência. O Senhor dizendo, irmãos, que na nova aliança, pelo sacrifício de Jesus, nunca mais o Senhor iria lembrar dos nossos pecados. E às vezes nós ficamos fazendo questão de lembrar coisa que nem Deus lembra mais. Você não pediu perdão ao Senhor, não entregou a sua vida a Jesus. Às vezes nós ficamos fazendo questão de carregar um peso de condenação, sendo que nem o Senhor lembra mais. E ele diz o que? Nunca mais me lembrarei dos seus pecados e os seus atos de desobediência. Ele está dizendo, se você se arrependeu, se você realmente se arrependeu, entregou a vida a Jesus, ele te perdoou. Ele sarou, ele te purificou, ele te restaurou. E aí a palavra do Senhor, ela continua. E agora lembrando, irmãos, sobre o lugar santíssimo. O lugar santíssimo é o lugar da presença de Deus, da glória do Senhor. É aquele lugar onde
aquela canção diz: quem já pisou no Santo dos Santos, me ajuda os cantores, em outro lugar, já fica a dica para o final da palavra, né? Em outro lugar, não sabe viver. Não sabe viver. Irmãos, quem não pisou ainda no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, não sabe. E aí, a gente não tem como explicar. Como é que se explica? Não se explica. A Bíblia diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Não tem explicação. Ou você prova, ou você prova. Não tem como explicar. E aí a palavra do Senhor diz assim, olha aí o versículo 21. E uma vez que temos, fala temos, diga eu tenho um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, Jesus. Aí ele diz, olha, nós temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus. E aí o versículo 22, leia aí para o seu irmão, a primeira palavra aí do versículo 22. Como? Na minha versão está dizendo assim, entremos. Já nos mostra para que nós não devemos ser egoístas, né? Não é para entrar um sozinho, entremos. Aí a Bíblia diz, irmãos, entremos com o coração como? Sincero. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus já nos purificou. E com plena confiança. Pois a nossa consciência culpada foi purificada. A nossa consciência da culpa foi purificada pelo sacrifício de Jesus. Amém? E a Bíblia diz assim, e o nosso corpo lavado com água. O nosso corpo foi lavado com água. Então o Senhor está dizendo, olha, entre no Santo dos Santos. Entre no lugar santíssimo. Mas às vezes parece que a gente ainda está com aquele pensamento da antiga aliança, com medo de entrar na presença de Deus e morrer. O Senhor está dizendo, olha, se você já entregou a sua vida a Jesus, o sacrifício dele pela sua vida é perfeito. Ele morreu uma única vez. O que você precisa é crer e se arrepender dos seus pecados. E a Bíblia diz, olha, que então nós podemos entrar com o coração sincero e com plena confiança no lugar santíssimo, no lugar onde Deus se manifesta, a presença de Deus se manifesta. Só que agora, irmãos, o lugar santíssimo, alguém pode dizer, pastor, mas aonde que é o lugar santíssimo? Naquele tempo, primeiro tinha o tabernáculo, depois o tabernáculo enquanto eles estavam andando no deserto, quando eles se estabeleceram na terra prometida, se construiu o templo, né? Então primeiro o tabernáculo, depois o templo, e depois o templo que Salomão construiu, e agora, aonde que fica o lugar santíssimo? Alguém sabe? O lugar santíssimo, irmão, fica no seu espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio habitar na onde? No nosso espírito. A Bíblia diz que aquele que se une com o Senhor é um espírito com Ele. Então, agora, o lugar santíssimo, o lugar onde Deus ele se revela, onde Deus se manifesta, é no nosso espírito. Por isso que agora o Senhor também nos fala assim, olha, que Deus procura o quê? Deus não procura religiosos, irmãos. Deus não procura apenas frequentadores de um lugar onde nós chamamos de igreja. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O lugar santíssimo agora é no nosso espírito, onde Deus, ele veio pelo Espírito Santo habitar quando nós cremos em Jesus. E falado isso daí, irmãos, o Senhor, ele começa a falar sobre questões práticas a partir do versículo 23.
Ele diz, olha, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Versículo 24, pensemos em como nos motivar. Pensemos em como nos motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. A palavra está dizendo assim que nós precisamos motivar uns aos outros. Quem aqui já se sentiu desmotivado? Né? Uma pessoa desmotivada, uma pessoa que naquele momento ela não tem um motivo. Ou ela esqueceu do motivo que ela tem. Acho que no nosso caso, a gente se esquece do motivo que a gente tem. E aí alguém vem e cutuca e diz, irmão, você está em Jesus. Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador. E de repente você que estava esquecido do verdadeiro motivo, você lembra do motivo. E quando você lembra que o seu motivo é Jesus, você se fortalece. Você se fortalece. E a Bíblia diz, olha, pensemos em como motivar uns aos outros. A gente precisa ser motivado. Precisa ser motivado. Sabe aquela hora, agora que o Espírito Santo habita dentro no seu espírito, aquela hora que você lembra, você está em casa, você lembra de um irmão, e você não sabe por que você lembrou dele, é para você motivar ele, é para você mandar uma mensagem para ele, é para você ligar para ele, é para você orar para ele, é para você visitar ele, não sei, é para você levar um bolo para ele, é para você motivar o irmão. E a Bíblia diz assim, motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E aí o versículo 25, irmãos, diz assim, e não deixemos de quê? Não deixemos de congregar, não deixe de reunir, como é costume de alguns, já tinha alguns irmãos acostumados a deixar de reunir. Irmãos, percebe? Você falta um domingo no culto. Faltou um domingo no culto. Puxa vida, eu faltei esse domingo no culto. Aí você fica em casa, né? Aí assiste alguma coisa. No próximo domingo, você fica com vontade de quê? De ficar em casa de novo. Aí você fica o segundo domingo em casa. Aí no terceiro domingo você fica com vontade de quê? De ficar em casa de novo. E aí aquilo que aconteceu uma vez começa a se tornar um costume. Aí daqui a pouco você já não lê mais a Bíblia, você já não ora mais. Aí você faltou 4 domingos seguidos. Tem gente que é assim, faltou 4 domingos seguidos. Você já fica se sentindo desviado. Aí você passa por um irmão na rua, aquele irmão não te cumprimenta, aí o diabo já diz, olha, viu? Ele já nem acha que você é crente mais. Aí você fica com vergonha de vir na igreja. Aí fica em casa. E aí começa a surgir vários convites para continuar em casa, né? E como é bom o nosso sofá, né? Como é bom essa TV aí que Deus te deu condição de comprar, né? E que tem internet. E agora você vê muita coisa do seu interesse. E aí a palavra de Deus diz assim, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. E aí, irmãos, o que acontecia? Algumas pessoas já estavam desistindo, não estavam mais querendo caminhar, não estavam mais querendo servir o Senhor. E aí, a partir do versículo 26, diz assim, se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados, há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso, que consumirá os inimigos, pois quem se recusa a obedecer, pois quem se recusava, agora ele volta a falar da antiga aliança,
pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 pessoas. Ele estava dizendo, olha, na antiga aliança, quando alguém virava as costas para Deus, essa pessoa ela era morta. E aí no versículo 29, ele diz assim: imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e o menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem, e também o Senhor julgará o seu povo. Irmãos, nós, o povo de Deus, será julgado. A diferença é que nós não seremos condenados, mas nós seremos julgados pelas nossas obras. E aí o Senhor, Ele diz aqui, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem. O Senhor julgará o seu povo. Aí o versículo 31 diz assim: que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. E aqui, irmãos, está falando do julgamento do último dia. Que coisa terrível será no último dia, em que a pessoa não terá mais como entregar a vida dela a Jesus, porque já irá acontecer o julgamento. E naquele dia, hoje, Jesus ele está do lado do Pai, intercedendo por nós, intercedendo pelas pessoas. Hoje Jesus ainda não está como juiz. Hoje Jesus não é juiz. Hoje Jesus é advogado. Mas eu quero dizer para você, quem não recorre a Jesus como advogado agora, um dia terá que encará-lo como juiz. E no dia que Jesus estiver como juiz, ele não vai voltar a ser advogado. Porque nesse dia ele virá para julgar. E aí a palavra do Senhor, por isso que a palavra do Senhor diz no versículo 31, que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Esse juiz, irmãos, esse sim é um supremo. Esse juiz aqui, ninguém escapa dele. E esse juiz é justo. Esse juiz não tem como pagar uma propina e resolver a minha causa. Esse juiz, ele julga com justiça. Mas esse juiz, ele tem alegria em perdoar. Por isso que o Filho amado Jesus está agora diante do Pai, intercedendo pela sua vida. Ele só está esperando você entregar a sua vida para Ele mudar a sua história e apagar os seus pecados. E aí a palavra do Senhor diz, o apóstolo, aliás, quem escreveu diz assim: lembre-se dos primeiros dias, vocês foram iluminados, vocês permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Versículo 33, houve ocasiões em que vocês foram expostos a insultos e espancamentos. Esses irmãos sofreram quando se converteu. Eles foram, como diz a Bíblia aqui, foram insultados, porque eles creram em Jesus. Eles foram espancados, porque eles creram em Jesus. Eles foram perseguidos, porque eles creram em Jesus. Naquela época, o Império Romano, que era o governo mundial, o Império Romano, ele confiscava os bens e as casas das pessoas. E a palavra do Senhor aqui diz que esses irmãos tiveram seus bens confiscados. Mas mesmo assim eles ficaram alegres. Olha aí o versículo 34. Sofreram com os que foram presos
e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam. Aceitaram com alegria o confisco. Misericórdia, né? Mas esses irmãos tiveram as casas deles confiscadas. O Império Romano chegava na casa e dizia: sai da casa. Mas por quê? A casa é minha? Não, a casa é do governo, a casa é do Império. Sai da casa. E o Império Romano chegava com soldados, e os irmãos eles tinham que sair de casa sem nada e deixar a casa para o Império. O Império comandava tudo. Mas aqueles irmãos que perdiam a casa, eles saíam da casa e eles saíam como? Eles saíam alegres. Eles saíam alegres, irmãos, porque eles saíam e diziam assim: vocês podem nos tirar essa casa, mas nós temos uma casa celestial, e essa vocês não podem tirar. Tem um texto da Bíblia que diz assim: não temam aquele que pode tirar a sua vida, não tema aquele que pode matar o seu corpo, tema aquele que pode tirar a sua vida e ainda mandar a sua alma para o inferno. Então eles perdiam a casa, mas eles diziam assim: Jesus morreu no nosso lugar, e nós temos uma morada celestial. Ele disse assim, deixa eu lembrar o texto, João 14, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, eis que vou preparar lugar. Jesus não foi preparar a morada, Jesus foi para preparar um lugar. As moradas já estão prontas. Na casa do meu pai há muitas moradas, eis que vou preparar lugar. Um dia eu vou voltar. Então, ainda que aqueles irmãos perdiam tudo, eles estavam alegres, porque eles tinham convicção, irmãos, de que eles tinham uma casa celestial, de que eles tinham um bem eterno. E a palavra do Senhor continua dizendo assim: sabiam que lhes esperavam coisas melhores, que durarão para sempre. Portanto, não abra mão de sua firme confiança, lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Versículo 36 agora, fala aí para o seu irmão: você precisa perseverar. Aqui está dizendo, você precisa perseverar, a fim de que, depois de ter feito a vontade de Deus, receba tudo que Ele lhes prometeu. Perseverar, irmãos. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Todo mundo. Até esses irmãos aqui. Por isso que o Senhor diz para eles: olha, vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, receba tudo o que Ele lhes prometeu. Versículo 37, pois em breve virá aquele que está por vir, não se atrasará. O meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Já convido os nossos diáconos à frente. O meu justo viverá pela fé. Você não vive, irmão, pelo que você sente. Eu não estou sentindo nada, né? É igual a historinha lá, né? Você não vive pelo que você sente. Gente que vive pelo que sente, precisa estar sentindo algo toda hora. Eu não preciso sentir nada, irmão, porque eu não vivo pelo que eu sinto. A Bíblia não me permite viver pelo que eu sinto. A Bíblia diz que eu devo viver pelo que eu creio. Nós não vivemos pelo que vemos. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé, por convicções espirituais na palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque tem dia, irmãos, que eu sinto, mas tem dias que eu não sinto nada. Tem dia que eu entro no quarto e aí eu vou orar e eu sinto a presença de Deus. Mas tem semana que eu entro no quarto dias após dias e não sinto nada. Mas aí eu lembro da palavra que diz: não é para me viver por sentimento. Cristão que vive por sentimento vive na alma.
Um cristão almático é uma pessoa que a gente precisa ter paciência para lidar. Porque ela não tem convicção no Espírito, na palavra. A alma é que domina. Então, se ela não tem uma palavra, se alguém não me dá uma palavra, ela se sente o pior crente que tem. Mas se ela tem uma palavra, ainda que essa palavra não tenha vinda de Deus, ela se sente o crente mais espiritual. E nós não podemos viver pelo que nós sentimos. É importante sentir. É importante nós termos as nossas experiências com Deus. Isso é bom. Mas eu não posso viver dessas coisas, porque tem momento que essas coisas elas vão diminuir. E às vezes vão até parar, para quê? Para provar o meu coração. A Bíblia diz que eu devo viver pela palavra. Mas uma coisa, irmãos, preciosa. Quando a gente entende isso, você pega a palavra, você fala, não estou sentindo nada. Tem gente que quer esperar sentir alguma coisa para dar glória a Deus. Irmão, por que você não deu glória a Deus? Porque eu não senti. Não, não tem que sentir. Você tem que obedecer. A palavra diz que você tem que glorificar a Deus. Não estou sentindo. Não precisa sentir. Não precisa sentir. Por que você não falou a palavra de Deus, declarou? Porque eu não senti. Não precisa sentir. Precisa obedecer. Mas quando nós obedecemos sem sentir, geralmente o que acontece? Nós começamos a sentir. Porque, irmãos, é a palavra que atrai a presença. É a palavra de Deus que atrai a presença. Primeiro que a Bíblia diz assim, a água. O que Deus transformou em vinho? O que Deus transformou em vinho? O que foi? Água. Por que água? A água na Bíblia é simbolizada pelo quê? O que a Bíblia diz que é água? A água é palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Primeiro é água. Depois o vinho. Então, tentar se relacionar com o vinho sem palavra, irmão, é se mover por sentimento. Mas, se eu mergulho na palavra, como a palavra, você pode esperar, já já vem o vinho, já já vem a presença. Pastor, não estou sentindo nada, não precisa sentir, entra no seu quarto e vai glorificar a Deus sem sentir. Daqui a pouco você começa a sentir a presença dele. E aí você falou, aí você pensa, ainda bem que eu glorifiquei sem sentir. Pastor, eu não tenho desejo de ler a Bíblia. Irmãos, até eu tenho dia que não tenho desejo de ler a Bíblia. Ficou escandalizado? Mas aí eu vou ler sem desejo mesmo. Começo a ler, aí daqui a pouco Deus começa a falar, e eu penso, ainda bem que eu vim ler sem vontade, porque senão eu já ia perder Deus falar. Mas tem dia que eu sinto muita vontade, aí eu vou ler, mas com vontade ou sem vontade, eu obedeço, procuro obedecer a palavra, e aí Deus começa a gerar em nós algo pelo Espírito Santo dele, amém? Versículo 39 para encerrar. Nós não somos daqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé. Fala aí, eu sou pessoa de fé. Não sou pessoa de sentimento. Eu sou pessoa de fé. A Bíblia diz que o justo viverá por fé, não é por sentimento. A Bíblia diz que a fé é a firme convicção de coisas que não se veem, mas que espera. Tem um monte de gente dizendo aí que Jesus não vai voltar mais, porque está demorando demais. Falei, eu não sabia que você tinha um relógio de Deus, não. Saber se ele está atrasado, se...
Mas a palavra, eu faço um cálculo assim, irmão, não precisa fazer esse cálculo. Mas a Bíblia diz assim, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. No meu cálculo, já entrou no terceiro dia. Para mim, para o cálculo de alguém, pastor, mas já passou quase 2000 anos que Jesus foi, né? Falei, no seu cálculo, no Deus está terminando o segundo dia. A Bíblia diz que para ele um dia como 1000 anos. Então eu acho que ele ressuscitou no terceiro dia. Vamos aguardar o terceiro dia, né? Ele vai voltar, né? Amém, irmãos? Glória a Deus. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Glória a Deus, em nome de Jesus. Neste momento nós teremos a nossa ceia do Senhor. E você que já entregou a vida a Jesus, você que já desceu as águas do batismo, se você assim desejar, você é convidado a participar da ceia do Senhor conosco. Pastor, mas eu não congrego aqui. Não, você, se desejar, pode participar da ceia do Senhor. Se você entregou a vida a Jesus, se você já é batizado. Amém? Glória a Deus. Então eu convido esses irmãos a se colocarem em pé. E eu convido o Ministério do Louvor rapidamente aqui à frente. O sangue de Cristo te purifica de todo pecado. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Amém? Glória a Deus. Nossos diáconos já podem entregar os cálices, os pães, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos por Jesus, o sacrifício perfeito. Te louvamos pelo Espírito Santo que veio habitar em nós. Te louvamos pela tua palavra. Te louvamos pela tua palavra. Ó Deus, eu não desprezo os sentimentos, mas eu não vivo por eles. Eu vivo pela tua palavra. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor durará para sempre. A palavra do Senhor durará para sempre. Vai ter momento, meu irmão, que você não vai sentir de obedecer, mas você vai ter que obedecer. Vai ter momentos que você não vai ter desejo de congregar, mas você precisa permanecer congregando. Vai haver momento que você não vai ter desejo de ler a palavra, você não vai ter desejo de orar, você não vai ter desejo de ver os irmãos. Sim, vai ter momentos, mas você precisa permanecer. Você precisa permanecer. Então a palavra dessa noite é permaneça, irmão. Está difícil? Permaneça. Está difícil a caminhada? Permaneça. Peça socorro, peça oração. Os irmãos estão dispostos a orar pela sua vida. Que Deus nos dê um coração, irmão, humilde, naquele dia que nós precisarmos de socorro. Que nós não fiquemos orgulhosos, mas que nós possamos dizer: irmão, me ajuda, eu não estou bem, eu estou precisando de oração, eu preciso que alguém ore comigo, eu não estou me sentindo muito bem. Em nome de Jesus, fale com o Senhor. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida,
Diga: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Pegue o seu pão neste momento, em nome de Jesus. Pegue o pão. O pão, ele representa o sacrifício de Jesus, aquele sacrifício único e perfeito. O pão representa o corpo de Cristo entregue lá na cruz do Calvário. Esse pão aqui é que nos possibilita nós entrarmos no Santo dos Santos. Esse pão aqui é que nos dá cura, perdão, restauração, na pessoa de Jesus Cristo. Esse pão, ele simboliza, ele representa aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Então, como uma maneira de você declarar: Senhor Jesus, a minha aliança com o Senhor continua firme, ainda que eu tenha vacilado, mas eu estou aqui nessa noite para dizer: eu renovo a minha aliança. Me perdoa, eu renovo a minha aliança. Que o teu sangue me purifique, em nome de Jesus. Neste momento, coma do pão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pega o seu cálice. Agradeça o Senhor. Tem um momento de você agradecer o Senhor pelo sangue dele. Talvez você está com alguma dificuldade de vencer algum pecado, de vencer algum vício. Em nome de Jesus, recorra ao sangue de Jesus. Faça um propósito com Deus. Há uma canção que diz: do teu pecado te queres livrar, teu sangue tem poder. Sim, tem poder. O sangue, a obra de Cristo, tem o poder para nos libertar. Você já é livre no seu espírito, mas nós precisamos ser livres na nossa alma. E um dia seremos livres no nosso corpo. Em nome de Jesus, tome do cálice. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua obra lá na cruz do Calvário, pelas nossas vidas. Em nome de Jesus. Quero convidar rapidamente o Gabriel aqui à frente, que vai entregar a pasta. Decorou o versículo, Gabriel? Amém. Eclesiastes 3, 1 e 2. Tudo tem o seu determinado tempo. A propósito, ao tempo debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Amém. Glória a Deus. Você vai entregar para quem? Para o Arthur. O Arthur. Isso, entrega a pastinha aí para o Arthur. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Isso aí, Arthur. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos ainda orar.
Lembre durante essa semana das pessoas que nós oramos aqui, da Bia, da irmã Jane. Amém? Vou estar orando e depois os irmãos vão estar encerrando com louvor, em nome de Jesus. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua semana de trabalho. Você que nos visita, seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte outras vezes, somos felizes com a sua presença, em nome de Cristo Jesus.